Tomamos a palavra do Senhor nesta tarde. Quero pedir aos levitas que nos ajudem. Isaías capítulo 6, versículo 8 apenas. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: depois disso. Gostaria que a igreja, que a convenção presente pudesse repetir esta primeira parte do parágrafo. Depois disso. Uma vez mais. Depois disso. Ok, mais uma vez. Ok. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças damos ao Senhor nesta tarde. Quantos podem dizer graças a Deus? Esse é o nosso tema. Envia-me. Envia-me. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer outra vez? Podem se assentar em nome de Jesus. Estamos buscando do Senhor força para pregar nesta tarde, e quero convidar a congregação a nos ajudar a pregar nesta tarde. Deus falará ao nosso coração. Eu não sei qual será a sua afirmação no final desta convenção, envia-me, porque uma das coisas que nós queremos focar é exatamente o que começa nesse primeiro verso. Depois disso, disse o Senhor. Isso quer dizer que antes disso algo passou. Me entendem? Quando ele fala depois disso, ele está dizendo que antes que isso acontecesse, ou seja, ele fala depois disso ouvi a voz, ou seja, antes de eu ouvir a voz do Senhor, antes que Isaías ouvisse a voz do Senhor, algo se passou. E a intenção da nossa convenção não é somente dizer a você e animar a você a afirmar, envia-me. Mas o objetivo da nossa convenção também é preparar, capacitar cada um para o antes. É necessário passar por uma preparação. Falaremos nesta tarde rapidamente, não de uma forma teológica e profunda, mas de uma forma muito simples a respeito deste texto. Estamos falando de Isaías, cujo seu nome próprio significa salvação. O profeta Isaías, segundo os estudos, ele é o autor do maior livro profético do Antigo Testamento. Segundo estudamos, a palavra fala que ele profetizou no Reino do Sul, e é conhecido também como Judá ou Jerusalém, e mais especificamente Jerusalém, onde ele nasceu, e segundo os estudos também onde Isaías foi educado. O seu ministério, o ministério de Isaías, segundo nós acabamos de ler, teve início logo após a morte do rei Uzias. Rei Uzias, segundo a história bíblica, ele reinou por aproximadamente 52 anos. E a nação de Israel por um tempo viveu em um momento de tranquilidade, de alegria. Havia gozo, havia prosperidade, o povo estava feliz, e é bom estar feliz. É gostoso não ter falta de nada. É gostoso sentirmos a presença de Deus. O rei Uzias, no princípio, ele ensinou ao povo a voltar-se à adoração a Deus.
havia perdido, em Israel se havia perdido a essência da adoração. E Uzias, a princípio, ele trouxe ao povo do Senhor esta responsabilidade de voltar ao Senhor a verdadeira essência. E quando isto ocorre, a palavra do Senhor fala que o Deus Todo-Poderoso prosperou o seu povo. Ele prosperou o seu povo. Infelizmente, mais tarde, pela sua soberba, Uzias tornou-se um problema com Deus. E o seu trono então fica vazio. Uzias morre. E agora então começa entre a nação, entre o povo, uma grande preocupação. Porque uma nação sem alguém assentado no trono sempre é uma preocupação. O povo estava preocupado. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam qual seria o seu futuro. Eles estavam cheios de incerteza. Eles estavam cheios de temor. Eu não sei se isso já passou com alguém, com alguns de vocês. Existem momentos que nós vivemos um momento cheio de temor, de falta de esperança. Não temos muita convicção no futuro. Isso estava acontecendo com o povo do Senhor. Embora todas as coisas estão em suas mãos, diz a palavra de Deus que o profeta Isaías também estava vivendo esse momento. Mesmo antes de ser profeta, ele estava vivendo também este momento de transição. Principalmente porque o povo começou novamente a sofrer por ter se afastado da presença de Deus. Momentos de instabilidade, de insegurança. É mais ou menos quando uma família está acostumada a viver sob um padrão elevado de vida. Não falta nada. Tudo que se precisa para esta família está sempre aí à mesa. E agora, quando falta o emprego, quando vem as adversidades, então esta família começa a viver momentos de incerteza. Esta família começa a viver momentos de insegurança. Era mais ou menos isso que estava passando com o povo do Senhor. Isaías, da mesma forma, tinha este sentimento em seu coração. Na era do reinado de Uzias, ele foi um dos honoráveis líderes no princípio, e ele experimentou um tempo de segurança e de prosperidade. Porém chegou a notícia: Uzias morreu. Uzias morreu. O trono está vazio. Israel, como nós falamos, experimentando esse momento de instabilidade, Isaías então decide a descer ao templo, e ali ele recebe a sua visão, como nós já sabemos. Porém, ele pensava em seu coração: como seria agora? Há tempos que nós vivemos sob segurança, há tempos que nós vivemos embaixo de uma certa tranquilidade, mas e agora como será? Porém eu quero dizer, amados da convenção, que os momentos da instabilidade podem ser um excelente tempo para que nós possamos nos aproximarmos melhor de Deus. Quantos dizem amém? A instabilidade, os momentos de instabilidade ou de insegurança nem sempre estão perdidos. Ele pode ser um bom momento para que nós possamos nos aproximarmos e termos uma melhor experiência com Deus. E Deus, através disso, pode nos permitir experiências profundas. O que sucedeu com Isaías
nesses tempos de incerteza, também pode acontecer com muitos de nós nos dias de instabilidade. Isaías, ele teve um encontro inesquecível, e o seu chamado, eu quero frisar isso, ele teve um encontro inesquecível. É por esta razão que nós lembramos mais de Isaías, por esse encontro que ele teve com Deus. E o seu chamado foi autêntico e direto. E eu quero nesta tarde, em poucas palavras, não profundas palavras, mas palavras simples, para que nós entendamos o propósito para o qual Deus nos trouxe a esta convenção. Extrair do texto aquilo que nós lemos. O texto que nós lemos iniciou dizendo: depois disso. Repita novamente, se você pode. Mais uma vez. O que vemos então nesse texto? Vamos trabalhar um pouco no antes disso. Todo chamado genuíno passa por processos divinos. Quantos nesta tarde gostariam de ser chamados e ser enviados? Amém? Porém, todo chamado, ele passa por um processo que nós chamamos de processo divino. Os que servem ao Senhor e à igreja têm tido experiências com Deus, têm passado por experiências com Deus. Às vezes algumas delas não são ou não aparentam ser tão boas, mas todas elas nos projetam para um futuro glorioso. A visão de Isaías revela o poderio de Deus e os seus atributos. O texto revela que Isaías não estava diante de um homem qualquer. Isaías estava diante do Todo-Poderoso. Foi por esta razão que ele disse: eu vi. Oh, aleluia. Eu não sei se nós poderíamos dizer o mesmo que Isaías disse com esta experiência ou nesta visão. Ele dizia: eu vi. Porém Isaías viu, e não era um homem qualquer, não era um homem comum. Ele estava diante do Quírios, ele estava diante do Senhor, ele estava diante daquele que criou todas as coisas, ele estava diante do Deus verdadeiro, ele estava diante do Deus que era maior que Abraão, ele estava diante do Deus que era maior que Moisés, e ele estava diante de um Deus que era maior do que Uzias, que já estava morto. Talvez Israel não soubesse qual seria o seu futuro, Isaías possivelmente. Porém agora ele estava diante de um rei que não se dobra no seu trono. E a Bíblia diz que seu trono é eterno, o seu reino é eterno. Possivelmente havia algumas preocupações, porque a cadeira estava vazia, o trono estava vazio, mas agora ele estava diante de um Deus que não deixa vazio o seu trono. Ele deixou o seu trono uma vez quando ele desceu para nos dar a vida, mas diz a Bíblia que ele subiu e ele tomou novamente o seu trono e nunca mais deixará. O seu trono será eterno, o seu reino é um reino eterno. Ele estava diante do Rei dos Reis, e diz a palavra que quando ele estava ali diante do Rei dos Reis, o Rei dos Reis aparece a ele com uma comitiva de anjos. Aleluia! Eu creio que é uma comitiva de anjos aqui nesta tarde. Eu não estou espiritualizando, estou falando de homens e mulheres de Deus, estou falando de pastores que são anjos que estão aqui. Porém neste caso haviam seres angelicais,
uma comitiva de anjos que vieram com ele. E isto revela um Deus que é poderoso e que está assentado em seu trono. Aleluia! E ele disse que viu o manto deste rei que cobria toda a terra. O manto real. Diz que o manto enchia o templo de glória. Aleluia. Isaías viu isso em sua visão. Ele disse: eu vi o manto do rei enchia o templo. Segundo a história, os reis, eles eram classificados, a sua grandeza era classificada também pelo tamanho e pela largura e pela beleza da roupagem em que eles usavam. Porém ali estava assentado no trono, aleluia, o rei dos reis, cuja sua roupagem diz que seu séquito enchia a casa. Oh, Deus tremendo. O que eu quero dizer com isso? Porque esta era a visão de Isaías. Estamos aqui diante de um Deus, aleluia, tão alto e tão santo. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui apenas para celebrar a nossa 36ª convenção, mas nós estamos aqui diante de um Deus que é alto, demasiadamente alto, santo, demasiadamente santo, e Ele está presente conosco nesta tarde e durante esta convenção. Aleluia. Diga comigo, se você pode: o nosso Deus é santo. Outra vez, está muito, como disse os nordestinos aqui, tem muita gente para pouca voz. O nosso Deus é santo. Infinitamente santo. Infinitamente santo. Esse era aquele que estava diante de Isaías. Aleluia. Diz a palavra que as comitivas, ou a comitiva de anjos, dizem que eles subiam, voavam. Diz que eles também sabiam, de fato eles sabiam quem estava diante deles, porque há pessoas que não sabem diante de quem está, e isso é perigoso. Eu quero chamar a sua atenção. É muito perigoso quando nós não sabemos em frente de quem estamos. Porém disse que os anjos sabiam quem estava diante deles, e eles sabiam com uma convicção tão grande, eles tinham uma convicção tão grande de quem estava diante deles, que a palavra fala que eles cobriram seu rosto com 2 asas. Eles sabiam que diante deles estava o Deus majestoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia. Eles precisaram cobrir os seus rostos com 2 asas. E isso nos ensina que o Deus que está diante de nós merece reconhecimento. Hello? Estamos diante de um Deus que merece reconhecimento. Quando nós nos reunimos aqui, estamos diante de um Deus que merece reconhecimento. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Isto nos ensina que Ele está conosco e merece reconhecimento. E este é um princípio para dizermos: envia-me. Perdão. Primeiro princípio para dizer: envia-me. Reconhecer quem é que está diante de nós. Não sei se você veio aqui para apenas festejar, apenas celebrar, mas eu quero lhe dar uma notícia boa.
Nós somos portadores de boas notícias. Estamos aqui diante de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, aleluia, de um Deus tão amoroso, aleluia. E o primeiro princípio para dizer envia-me é saber reconhecer quem é que está diante de nós. Esse é o primeiro princípio. De igual modo, diz a palavra que os anjos cobriam com 2 asas também os seus pés. E isso demonstra que eles tinham uma reverência terrível diante de Deus. Eles sabiam quem estava diante deles, e eles tinham uma reverência. Ter reverência ao Senhor também é um princípio antes de dizer envia-me. Nós não podemos dizer envia-me sem reconhecermos estas coisas. Como é que nós podemos dizer envia-me se nós não reconhecermos que estamos primeiro diante de um Deus grande e poderoso? Se nós não pudermos reverenciar a esse Deus poderoso que está entre nós nesta tarde. Oh Senhor, ter reverência também é um princípio para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me. E o louvor? A palavra do Senhor nos disse que havia uma unção. Aquele lugar estava impregnado de unção. Oh, aleluia! Diz que os anjos voavam de um lado ao outro, e eles, eu sei que ecoava vozes dos anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Havia uma unção poderosa, um reconhecimento poderoso, e diz que aquele lugar se encheu da glória do Senhor. A unção refletia naquele lugar, e era tão grande que disse a palavra do Senhor que o templo tremeu. Quando nós reconhecemos aquele que está diante de nós, quando nós reverenciamos aquele que está diante de nós, eu quero dizer que a partir desse momento começamos a ter experimentos especiais com o Senhor. Diz que o templo começou a tremer, de tão grande era a unção. Oh Senhor, diz que o templo também se encheu de fumaça. Essa era a glória de Deus. O que nós vemos nesse texto? Há coisas muito mais profundas, e por que não dizer que há extratos muito mais teológicos para se tirar desse texto. Mas nós queremos ser bem práticos nesta tarde. O que mais nós vemos nesse texto? A igreja necessita esta presença nesses últimos dias atuais, para dizer envia-me. Nenhum de nós podemos dizer envia-me sem antes sentir esta presença, esse desejo. Aleluia. A igreja necessita sentir esta presença nesses dias. Oh, aleluia. A igreja necessita menos shows e mais presenças. A igreja necessita menos palavras vazias e mais adoração. Aleluia. A igreja precisa menos cânticos e mais louvores. Sabe o que acontece? É que às vezes cantamos muito e louvamos pouco. Mas se nós queremos realmente sentir a presença de Deus e ver a presença de Deus fazer tremer o lugar, é necessário reverenciar ao Senhor como Ele merece ser reverenciado, porque diante de nós está um Deus grandioso e infinitamente santo. Não podemos
podemos ser enviados se não tivermos esses princípios. Estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. O que vemos? O que vemos nesse texto aqui? Nós necessitamos ter consciência dos nossos próprios pecados. Se quisermos provar a grandeza de Deus, precisamos ter a consciência dos nossos próprios pecados. Nesse momento da visão de Isaías, aleluia, Isaías não olhou a falha ou o pecado dos outros, porque há pessoas que dizem assim: eis-me aqui, envia ele ali. Há pessoas que são assim tão interessantes, fantásticas e criativas, que quando a palavra de Deus está nos instruindo, ele diz: Deus está falando com o irmão do lado. Olha o que Deus está falando com os bispos. Olha o que Deus está falando para os pastores. Mas quando Deus falou com Isaías, quando Deus encontrou com Isaías, Ele não terceirizou os seus problemas. Você se entende essa palavra? Vou usar uma palavra diferente aqui. Ele não terceirizou os seus problemas. Ele olhou para dentro de si e reconheceu os seus pecados. Se quisermos ver a glória de Deus, precisamos reconhecer os nossos pecados. Isto é reconhecimento do pecado. Para Deus nos usar, precisamos reconhecer o nosso estado. E não só reconhecer o nosso estado, mas precisamos nos, diga comigo essa palavra, arrepender. Outra vez. Está fraco. Porque precisamos não somente reconhecer, mas arrepender. Queres ver a glória de Deus? Queres sentir a presença de Deus? Queres ser usado por Deus? Arrependa. Primeiro reconhece. Isso foi o que passou com Isaías. Estamos passando bem raso para que você entenda. A mensagem é bem simples nesta tarde. Isso foi o que passou com Isaías. Ele reconheceu o seu próprio pecado. Isaías não só reconheceu o seu próprio pecado, Isaías se arrependeu. Oh, aleluia. É necessário se arrepender diante de um Deus santo. Isaías tinha convicção do seu verdadeiro estado. Muitas pessoas não querem reconhecer o seu estado, mas esta pode ser uma primeira condição para dizer: envia-me. Antes de dizer envia-me, esta pode ser uma primeira condição. Reconheça o seu estado e diga-me: eis-me aqui, Senhor. O que vemos mais nesse texto? Também vemos neste texto a demonstração da graça de Deus. Oh, esse Deus nosso, além de tudo, é um Deus de graça. Quem pode dizer isso comigo? Deus de graça. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Este Deus não tratou Isaías segundo os seus pecados. Ao contrário, ele olhou para Isaías e viu a sua sinceridade e disse: neste momento eu começo um tratamento contigo, porque eu vou te usar. Aleluia. Quando Isaías encontrou-se face a face com Deus, diz a palavra que ele foi envolvido por sua santidade. Mesmo estando no seu estado de pecado,
foi consolado pela graça de Deus, aleluia. E é por esta razão que nós pregamos nesta tarde, que o nosso Deus é um Deus de graça. Precisamos lembrar pelo menos 3 experiências que o profeta passou durante a sua visão. E eu quero caminhar para a parte final da nossa reflexão da tarde. Primeiro, Isaías viu e reconheceu a posição de Deus. Isaías não olhou para Deus com desdém. Não olhe para Deus com desdenho nesta tarde, nem durante esta convenção. Estamos diante de um Deus grande. Eu não sei se você entende o que eu disse. Isaías não olhou para Deus com desdenho, com desprezo. Isaías olhou para Deus dizendo: estou diante do Todo-Poderoso. Primeira experiência, Isaías reconheceu a posição de Deus. Ele viu um Deus grande, ele viu um rei majestoso, ele viu um rei bonito, aleluia. Uzias havia morrido, mas ele estava diante de um rei que perpetua sua majestade, aleluia. Ele estava diante de um rei que reina para sempre. Isso significa que as cadeiras terrenas podem até ficar vazias, porque isto sucede. Porém, estamos diante de um Deus que nunca deixará o seu trono e nem a sua glória por nada e nem por ninguém. Isso é reconhecer. Ele reconheceu. Ele estava diante de um Deus que era o mais alto. Ninguém é igual ao Senhor. Eu não sei se você entende isso. Ninguém é como o Senhor. Deus está soberanamente reinando nos céus. Ele não precisa permissão para fazer o que Ele quer fazer. Deus não precisa pedir permissão a nenhum de nós para agirmos aqui no nosso meio. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não depende exclusivamente do ministério do louvor. Ele não depende de um pregador com meras palavras. Ele não depende de um lugar adornado e bonito. Não, Ele é Senhor e Ele opera como quer, quando quer, da forma que quer. Basta darmos lugar a esse Deus e veremos a sua presença. Nós não adornamos esse templo porque nós queremos ver a glória do Senhor, embora isso faça parte, mas nós não dependemos de nada disso. Nós sabemos que, independente do lugar em que estivermos, estamos diante de um Deus grande e soberano. Ele é o único soberano. Você pode dizer glória a Deus. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A palavra fala que Ele estabeleceu o seu trono. Aleluia. Ele faz como quer, quando quer, o que quiser, porque Ele é o Senhor. Ele é santo. Portanto, por este atributo, tudo que vem dele é santo. Diga isso comigo, se você pode dizer. Tudo que vem do Senhor é santo. Outra vez, tudo que vem do Senhor é santo. Até o seu juízo. Deus é santo. Deus é santo.
Ele é o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estabeleceu o seu trono. Ele faz o que quer, como quiser. Então o que nos cabe é crer que Deus reina, governa e está no controle. Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. Deus tem nas mãos o controle da igreja. Ele tem nas mãos o controle da igreja. O único que precisamos é reconhecê-lo nesta tarde. Segundo, Isaías viu a personalidade de Deus. Os seres angelicais no templo revelam um pouco da sua personalidade, daquele que está no trono. A Bíblia fala que eles proclamavam em alta voz a sua natureza, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode reconhecer isso nesta tarde? Oh, aleluia! Esse Deus é santo. Interessante que a Bíblia diz que eles falavam santo, santo, santo. Quantas vezes? Quantas vezes? Bem, pode haver vários entendimentos ou discernimentos sobre a numerologia, e cada um interpreta talvez de uma forma ou de outra forma. Porém nós aprendemos que quando algo se repete é porque está dando uma maior conotação, dizendo que Deus é infinitamente santo. Esse é o Senhor que está aqui no nosso meio nesta tarde. Disse que com duas asas eles cobriam seu rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas asas eles voavam. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Isso demonstra o reconhecimento daquele que é todo soberano, a humilhação diante daquele que é todo soberano, a dependência daquele que é todo soberano. Se nós começamos a avaliar por esse lado, sabemos que Ele vai nos usar, e sabemos que podemos dizer: envia-me Senhor, porque eu sei quem Tu és e eu tenho tido um encontro contigo. Bendito seja Deus nosso Senhor. Terceiro, finalizando, Isaías viu a presença de Deus. Eu quero que você entenda isso. Ele não sentiu, é diferente. Há pessoas que sentem, estão sentindo a presença de Deus nessa tarde. Mas a Bíblia diz que Isaías não só sentiu, Isaías viu a presença de Deus. O texto diz que os umbrais das portas se moveram. Os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, disse o versículo 4. Tanto a criação quanto a criatura, todos eles tremem diante do Deus verdadeiro. Todos eles sentem a presença do Deus verdadeiro. Isso é um princípio desde Gênesis. Os fundamentos se movem ante a sua presença. Os homens tremem ante a sua presença. Os anjos tremem ante a sua presença. Os pecadores tremem e se arrependem ante a sua presença, porque nada pode perdurar ante a presença de Deus sem ser tocado. Aleluia. O templo se encheu de fumaça. Isto foi uma manifestação da grandeza e da superioridade de Deus. Deus é superior a tudo. A tudo. Queridos, não podemos viver o nosso chamado ou a nossa missão como se
fosse uma profissão. Não podemos desenvolver o nosso chamado como se isso fosse algo rotineiro da nossa vida. Precisamos compreender que estamos diante de um Deus todo-poderoso e santo. Se nós quisermos ser usados por Ele, precisamos reconhecer que Ele é grandioso, que Ele é santo, que nas tuas mãos está todo o poder, toda a honra e toda a glória. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus que apareceu a Isaías, superior, alto, sublime, eterno, justo. Você pode dizer: envia-me. Você pode dizer: envia-me. Isaías começa a ver Deus como Ele de fato é, como a sua própria natureza revela que Ele é. Isaías reconhece a Deus como Ele deve ser reconhecido. Isaías confessa a Deus como se deve confessar. Isaías se arrepende como nós devemos nos arrepender. Isaías se coloca na brecha como todos nós devemos nos colocar na brecha. Nosso desafio é esse nesta tarde. Temos igrejas para plantar, vidas para alcançar. E eu não sei qual é de nós que podemos nesta tarde dizer: envia. Mas lembre-se, estamos diante de um Deus santo, todo-poderoso, que quando Ele vem, aleluia, a sua glória enche. A igreja precisa desta experiência. Você pode dizer nesta tarde: envia? Quando o texto disse depois disso, quer dizer que tudo que nós falamos passou com Isaías. Ele precisou ver, reconhecer, dar a Ele tributo. Ele precisou se arrepender. Ele precisou reconhecer os seus pecados. E depois a Bíblia fala que vem um anjo com uma tenaz, com uma tesoura, com brasas vivas, e toca na língua de Isaías. E ele é purificado. A língua de Isaías é tocada, e a vida de Isaías é purificada. E agora ele está pronto para dizer: envia. Quem pode dizer: envia-me? Se você pode, fique de pé no seu lugar. Queremos que Deus nos use nesses dias. Precisamos que a nossa vida tenha valor para toda a eternidade. Nós precisamos viver experiências tal como viveu Isaías. Deus conta com você. A igreja conta com você. O Espírito Santo conta com você. Olha para o teu coração. Olha para a tua mente. Não é hora de olharmos à direita ou à esquerda, o João, a Maria ou o Manuel. É hora de olharmos para nós, nosso estado, a nossa condição, e dizer: Senhor, trabalha o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Quero chamá-lo ao altar. Te
Senhor, em tua rocha, venha buscar a face do Senhor. Dentro desta atmosfera de adoração, nós te adoramos. Venha, busque a presença do Senhor, busque a ação, o mover do Senhor. Oh, aleluia, te exaltamos a terra, te exaltamos, ó eterno Deus. Pode passar, em tua eu quero ver dentro desta atmosfera de adoração. Adore ao Senhor então. Oh, bendito Deus, nós te adoramos nesta hora, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, Isaías foi levado ao templo, Senhor. Isaías teve uma experiência pessoal com o Senhor, uma experiência de graça, de perdão. Oh, Senhor, uma experiência de reconhecimento. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, neste primeiro dia de convenção, e pedimos, Deus amado, que a tua unção venha impregnar esse lugar. Pedimos a ti, Senhor amado, que o Senhor venha cobrir este lugar da tua glória. As ministrações que serão realizadas aqui neste lugar, Senhor, possam tocar diretamente aos corações. Sabemos que para ser chamado precisamos nos arrepender, confessar. Precisamos, ó Deus, ter um contato, reconhecer o seu poder, saber quem é Deus, entender que não é Ele infinitamente santo e que nada outro vem de ti, Senhor. Oh, Senhor. Levante a sua mão assim comigo, se você está orando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós queremos reconhecê-lo
Senhor, nós queremos reconhecê-lo nesta tarde. Senhor, nós queremos nos dobrar ante a tua presença. Oh, Senhor. E nós estamos abrindo esta convenção, Senhor, pedindo por favor, venha, Senhor, mover cada coração, transformar, Senhor, cada coração, sarar, Senhor, cada coração, purificar, Senhor, cada coração, porque nós queremos sair daqui, Senhor, transformados, com uma experiência, Senhor, de um chamado especial. Queremos atender, sim, o nosso chamado. Queremos sim, Senhor, que o Senhor nos envie, mas nós precisamos muito, Senhor. Precisamos bastante desta experiência. Precisamos de viver e de ver e de sentir a tua paz. No nome que está acima de todo nome. No nome que está acima de todo nome. Aleluia. Então, só as vozes, somente as vozes. Você entendeu a palavra nesta tarde? Quantos entenderam? Quantos estão crendo que estão diante de um Deus grande? Infinitamente grande. Quantos estão cientes que estamos diante de um Deus santo? Infinitamente santo. Quantos estão cientes que este Deus, aleluia, está acima de todas as coisas? Levante as suas mãos, se você pode. Vamos finalizar assim, somente com vozes. Nós te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó eterno Deus, Rei. Ó eterno. Esconda-me, Senhor. Esconda-me em tua rocha. Teu resplendor. Eu quero ver dentro desta atmosfera de adoração. Nós te adoramos. Já encerramos. Cordeiro, te esconda-me, Senhor, em tua rocha. Esconda-me, Senhor, em tua rocha. Teu resplendor eu quero ver dentro desta atmosfera de adoração.
poderoso.